Entre as criações culturais do homem, há uma que está sempre presente em qualquer grupo social: a arte, seja em uma ou em várias de suas manifestações, como a dança, a pintura, o canto, a escultura, o desenho. A arte tem sido usada como um dos principais meios de expressão dos sentimentos, crenças, valores e emoções dos seres humanos, sejam quais forem suas raízes culturais. Ao longo dos séculos, a arte passou por grandes transformações, mas não podemos dizer que ela evoluiu, como se tivesse passado de um estágio primitivo para um estágio avançado. A grande arte é um eterno presente, ela não envelhece. Nas paredes das cavernas, artistas pré-históricos traçaram linhas, compuseram desenhos e figuras e nos legaram uma imagem de seu mundo. Há milhares de anos, um homem apoiou a mão sobre uma rocha e soprou sobre ela um pó colorido. Não sabemos quem era ele, não sabemos como vivia, mas através da arte deixou gravada a imagem de sua mão aberta, como uma saudação para os homens do futuro. O apogeu da arte grega ocorreu no século V a.C. É a época de Péricles, o grande estadista e comandante ateniense, dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles e dos grandes poetas trágicos Sófocles, Eurípides e Ésquilo. Nessa época, a escultura alcança a expressão máxima, dominada por um humanismo radical que coloca o homem no centro de suas representações. As características básicas desse período são o realismo anatômico, a expressividade individual, a procura da harmonia através do estudo das proporções do corpo humano e a captação do movimento das figuras. A arquitetura dá seus melhores frutos através da construção de templos, teatros e estádios. Na Acrópole de Atenas, um platô que está cerca de 150 metros acima do nível do mar, temos belos exemplos da arquitetura clássica grega. O Pártenon, cuja construção foi supervisionada por Fídias, é o mais importante. Construído em homenagem à deusa Atena, é um templo dórico com cerca de 70 metros de comprimento por 30 de largura. Era adornado com esculturas de Fídias, as quais se encontram hoje no Museu Britânico e no Louvre. Os outros dois templos construídos na Acrópole são também exemplos de elegância e criatividade. O templo de Atena Vitoriosa, pequena e graciosa construção com colunas jônicas, e o templo de Erecteion, com seu famoso pórtico das Cariátides, em que esculturas de jovens mulheres fazem o papel de colunas. Como era comum na arte da época, as esculturas eram originalmente pintadas. Esta reconstrução por computador nos dá uma ideia de como devia ser a aparência delas. As conquistas militares de Alexandre Magno, no século IV a.C., e a construção de um imenso império grego marcam o surgimento de um novo período da história da arte grega, que ficou conhecido como período helenístico. A arte helenística já não é estritamente grega, mas nasce da influência da tradição grega com as tradições dos povos integrados na órbita do império fundado por Alexandre Magno. Algumas obras de arte desse período são muito famosas, como a estátua da Vitória Alata de Samotrácia e a conhecidíssima Vênus de Milo, que estão hoje no Museu do Louvre. O grupo escultórico que representa a morte do troiano Laocoonte é outro exemplo célebre da arte helenística. Dinâmico e expressivo, mostra um momento dramático em que Laocoonte e seus filhos são atacados e mortos por duas serpentes monstruosas. Desenterrada em 1506, em Roma, essa obra foi muito admirada pelos artistas do Renascimento, particularmente por Michelangelo, que se impressionou com a exuberância dos corpos e o vigor dramático. Chegada a hora dos impérios universais, uma nova potência aproveita-se da ocasião, Roma, que aos poucos se apodera das colônias gregas. Em 146 a.C., a Grécia torna-se província romana. Mas a arte grega não desaparece. Os romanos admiram e assimilam a arte grega, a que dão continuidade e novo impulso, levando-a aos mais distantes pontos de seu império. A arquitetura, onde o belo consegue conviver com o útil, é o ponto-chave da arte romana. Na escultura, inspiram-se claramente nos artistas gregos e copiam numerosas obras. Graças a essas cópias, pois a maior parte dos originais desapareceu, temos hoje uma boa imagem de como era a antiga escultura grega. A pintura romana sobreviveu em grande quantidade, ao contrário da grega, e os mosaicos
que decoravam paredes e pavimentos, nos revelam o aspecto criativo do artista romano. A Idade Média foi um período muito longo, tendo durado aproximadamente do ano 500 ao ano 1500. A Era Medieval presenciou a consolidação do poder do catolicismo. Houve vários momentos de crise, mas a Igreja Católica conseguiu superá-los e manteve sua hegemonia até o século XVI, quando ocorreu o movimento da Reforma Protestante, liderada por Lutero, o que provocou uma divisão na cristandade. A arte medieval europeia é basicamente uma arte religiosa. Numa época em que pouquíssimas pessoas sabiam ler ou escrever, a Igreja recorria às pinturas e às esculturas para transmitir sua mensagem, encomendando aos artistas obras que mostrassem passagens da Bíblia e da vida dos santos que fossem exemplos de virtude para os fiéis. Não faltava também a representação do que poderiam ser os castigos do inferno, imaginados com o realismo que impressionava os fiéis e incutia neles o temor a Deus. Como exemplo da criatividade do artista medieval, temos esta pintura, que constitui uma forma muito original e impressionante de representar o sofrimento de Cristo. Num procedimento que diríamos moderno, o artista abstraiu o corpo de Cristo, deixando apenas a marca de suas chagas. Na arquitetura religiosa, destacam-se dois estilos principais de construção de templos ou basílicas: o românico e o gótico. O românico, que significa a moda romana, teve seu apogeu no século XI e na primeira metade do XII, caracterizando-se pelo uso do arco redondo, como os antigos arcos romanos, pela presença de grossas paredes de pedra e janelas pequenas. Os portais e colunas eram decorados com esculturas, que assim se integravam ao conjunto do edifício. E as paredes e o teto eram decorados com afrescos, cujos temas mais comuns eram a ascensão de Cristo e o juízo final. Ao longo dos séculos XII e XIII, o românico foi sendo substituído pelo gótico. Com o desenvolvimento da engenharia, os construtores aprimoraram as proporções arquitetônicas para dar às estruturas uma altura cada vez maior. O estilo gótico apresenta arcos ogivais e não redondos, agulhas altíssimas, vitrais, rosáceas e elaboradas fachadas esculpidas. O seu interior recebia muita luz através dos vitrais, que eram decorados com imagens e cenas religiosas. As esculturas que ornavam essas catedrais, por sua vez, eram muito mais realistas do que tinham sido até então na Idade Média. Essa é a época das grandes catedrais europeias, que até hoje nos impressionam por sua beleza e imponência. No período gótico, ocorre sobretudo a difusão das pinturas sobre madeira. Nobres e burgueses encomendam para a prática de sua devoção pequenos retábulos, enquanto o clero mandava fazer para os altares grandes retábulos que podem apresentar um ou mais painéis que contam histórias sagradas. O fundo do painel é dourado e cria em torno das figuras uma atmosfera extraterrena, fazendo sobressair ao mesmo tempo as outras cores da pintura, normalmente luminosas e requintadas. O artista gótico está interessado em exprimir, principalmente, a atmosfera mística e divina do episódio religioso. Por isso, não se preocupe em dar à obra uma rigorosa profundidade espacial, ou seja, a terceira dimensão que tornaria a pintura mais realista. Os rostos humanos, geralmente serenos e idealizados, exibem traços estilizados, assim como os elementos arquitetônicos, janelas, arcos, etc., e os elementos naturais, como árvores, rochas, etc. O estilo gótico difundiu-se por toda a Europa e, em alguns lugares, prolongou-se até o início do século XVI. Um dos artistas mais originais dessa época é o holandês Hieronymus Bosch, que ficou famoso por suas obras fantásticas, repletas de demônios e seres enigmáticos, que parecem expressar os temores e pesadelos do homem do final da Idade Média. O caráter moralista de sua obra é bem exemplificado pela obra conhecida como Os Sete Pecados Capitais. Pintada em madeira, tem no grande círculo central o olho de Deus, que tudo observa.
Na íris azul surge a figura de Cristo, e embaixo está escrito em latim: Cave, cave, Deus videt. Cuidado, cuidado, Deus vê. Em torno do olho há 7 cenas, e cada uma ilustra um pecado capital: ira, soberba, luxúria, preguiça, gula, avareza e inveja. Essa relação dos 7 pecados capitais, aliás, foi estabelecida por São Gregório, que foi Papa de 590 a 604. Os medalhões pintados nos cantos representam os momentos definitivos do ser humano: a morte, com o diabo e o anjo lutando pela alma daquele que vai morrer; o juízo final, quando a alma se apresenta diante de Deus; o paraíso, quando ela sobe aos céus; o inferno, quando padece os tormentos eternos imaginados de forma apavorante por Bosch. A escultura gótica concentra-se principalmente no exterior das catedrais e apresenta como característica a forma alongada das figuras. Por outro lado, o tema da Virgem Maria com o Menino Jesus é muito explorado também na pequena estatuária, produção artesanal destinada ao uso privativo das famílias. São igualmente frequentes os temas da crucificação e da Pietà, Cristo morto nos braços de Maria. Originalmente, essas estátuas eram pintadas. As vestes tinham cores vivas e nelas eram muitas vezes engastados vidros coloridos ou pedras decorativas. A Idade Média é também a época das iluminuras, ilustrações coloridas que enfeitavam livros manuscritos. As iluminuras exploram diferentes temas, desde passagens da vida de Cristo e dos santos até cenas do cotidiano e combates entre cavaleiros. A arte das iluminuras atingiu grande luxo e sofisticação nesse período, e alguns trabalhos são verdadeiras obras-primas. A delicadeza das linhas, as figuras graciosas e detalhadas e a riqueza de cores fazem dessa época um ponto alto na produção de belos livros. O Renascimento foi um importante movimento de renovação científica e cultural ocorrido na Europa durante os séculos XV e XVI. Começou em Florença, na Itália, em meados do século XV, e foi adquirindo aspectos diferentes à medida que se difundia pelo resto da Europa. A base desse movimento encontra-se no crescimento gradativo da burguesia comercial e das atividades econômicas entre as cidades europeias. O aperfeiçoamento da imprensa facilitou a difusão de novas ideias, contribuindo para o enriquecimento do ambiente cultural. Os artistas, pintores, escultores, arquitetos, inspiravam-se nas obras dos antigos gregos e romanos, que se transformaram em modelos. Por isso, dizia-se que a gloriosa arte antiga estava renascendo. Um dos precursores do Renascimento foi o pintor italiano Giotto, que viveu de 1267 a 1337, portanto, ainda na Idade Média. O realismo com que representava as reações humanas e o espaço em que se situavam as personagens não encontra paralelo na pintura medieval e antecipa o Renascimento. A representação fiel do corpo humano e a preocupação com a elaboração da perspectiva estão presentes também nos afrescos de Masaccio. Este, por exemplo, é o famoso afresco da Trindade, pintado por ele na igreja Santa Maria Novella em 1427. A base do afresco, em primeiro plano, mostra um túmulo aberto, onde um esqueleto nos recorda que a vida é breve e esse é o destino final de todos. É uma expressão daquela visão trágica típica da Idade Média, que já vimos em outras obras. Acima do túmulo, em segundo plano, vemos o casal que encomendou a pintura. O homem à nossa esquerda, a mulher à direita. Ajoelhados, eles estão fora do espaço que abriga o grupo central, onde ocorre uma cena mística. Esse grupo está no interior de uma construção romana, com arcos e colunas que os separam do mundo terreno. Ladeando a cruz estão Maria e o apóstolo João. Nosso olhar sobe e encontra o corpo tenso e agonizante de Cristo, e acima de sua cabeça, uma pomba branca que simboliza o Espírito Santo.
A pomba liga a cabeça de Cristo ao rosto de Deus, mais no alto. São os três elementos da Trindade. Deus sustenta a cruz com as mãos e olha o espectador. A ilusão de profundidade impressionou os contemporâneos. Pela primeira vez na história da pintura, um artista aplicava tão bem as leis da perspectiva. O tema da pintura não era novo, mas a técnica de Masaccio surpreendeu as pessoas, principalmente os artistas, que começaram a vir à igreja Santa Maria Novella para estudar essa nova linguagem. No Renascimento, a burguesia torna-se também uma poderosa patrocinadora das artes, ao lado do clero e da aristocracia. Um bom exemplo disso é o quadro conhecido como O Casal Arnolfini, pintado pelo holandês Jan van Eyck. O quadro mostra o casamento de um rico comerciante italiano chamado Giovanni Arnolfini com Giovanna Cemani. A riqueza dos trajes dos noivos e dos móveis do quarto são sinais de sua posição social. As mãos unidas simbolizam a união dos dois, e o homem parece fazer um gesto de juramento ou saudação. Mas diante de quem eles estão executando esse ritual? Se olharmos a parede do fundo, veremos um espelho. Nesse espelho estão pintados aqueles que estão no quarto, olhando para o casal. Vemos assim que há duas pessoas testemunhando o casamento. Logo acima do espelho, podemos perceber uma frase escrita em latim que diz: Jan van Eyck esteve aqui, 1434. O próprio pintor estava lá, portanto, como testemunha. Em torno do espelho, as cenas da Paixão de Cristo reforçam o sentido religioso da cena. No candelabro, embora seja dia, há uma vela acesa, e apenas uma, o que simboliza a presença de Deus naquele quarto. As frutas que estão na janela podem ser vistas como símbolos de fecundidade e como símbolos religiosos, pois lembram o fruto proibido que levou Adão e Eva ao pecado e que trouxe a perdição à humanidade, resgatada mais tarde por Cristo. O casamento cristão, portanto, santifica a união do casal. Observe que os noivos estão descalços. Os sapatos dele estão em primeiro plano, perto da porta da rua. Os sapatos vermelhos da noiva estão ao fundo, perto da cama, no interior do quarto. Parece haver uma clara referência ao espaço que cada um deverá ocupar. Ele, o mundo exterior; ela, o mundo interior. E o cachorrinho magnificamente detalhado é, com certeza, um símbolo de fidelidade. Como vemos, os elementos simbólicos estão disfarçados em coisas naturais, dando ao quadro a aparência de uma cena realista. O quadro exemplifica a importância que a arte adquire como representação do mundo material e espiritual da burguesia do século XV, que se espalha por toda a Europa atrás de seus interesses econômicos. E é essa burguesia que vai criando aos poucos formas de atividades sociais e culturais que estão vivas até hoje. No Renascimento, desenvolveu-se também o estudo do corpo humano e do mundo natural, que passam a ser representados pelos pintores de forma bem detalhada, como nunca tinha sido feito antes. A escultura, por sua vez, independeu-se da arquitetura e readquiriu a autonomia que possuía na Antiguidade Clássica, desenvolvendo-se admiravelmente. O escultor mais famoso do Renascimento é o florentino Michelangelo Buonarroti, autor de algumas obras que se tornaram célebres na história da arte, como a estátua de Davi e o grupo escultórico da Pietà. Ao lado das histórias bíblicas, que continuaram a ser muito representadas, as histórias da mitologia grega e romana passaram a ser usadas como motivos estéticos, sendo temas de quadros, esculturas, decoração de tetos e paredes, artesanato, etc. O quadro Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, é um dos mais famosos dessa época. Vênus é a deusa da mitologia romana que simboliza o amor. Ela é representada ao chegar à praia, trazida por uma concha e impulsionada por Zéfiro, o vento oeste, aquele que traz a brisa refrescante da primavera. Zéfiro está abraçado a uma ninfa. O casal está envolvido por rosas, que são símbolos do amor e estão associadas a Vênus. Na praia está uma outra ninfa que representa a primavera. Ela está prestes a cobrir Vênus, cujo corpo, cor de mármore, lembra uma estátua antiga.
Seus longos cabelos dourados se agitam ao vento e suas mãos cobrem o corpo nu, numa expressão que lembra antigas estátuas clássicas, como esta, por exemplo. Na pintura das Madonas, os artistas do Renascimento destacaram o aspecto humano e gracioso de Maria e do menino Jesus. Nesse gênero de pintura, o nome mais importante é Rafael Sanzio, cujas Madonas tornaram-se muito famosas. A pintura do teto da Capela Sistina no Vaticano, feita por Michelangelo de 1508 a 1512, é um dos pontos altos do Renascimento e um dos maiores feitos da história da arte. No total, são 550 metros quadrados de área pintada, a 20 metros de altura. Ele imaginou vários painéis que contam a história do homem segundo o relato bíblico. A cena da criação do homem é a mais famosa. Representa o momento em que Deus, rodeado de figuras celestiais, vai transmitir a Adão a força da vida. Apoiado na pedra, numa posição que destaca sua musculatura perfeita, o corpo de Adão deixa transparecer uma energia contida, prestes a explodir ao toque de Deus. Seu rosto revela grande expectativa. O braço esquerdo, ainda vacilante, apoia-se no joelho e seu dedo espera ser tocado por Deus, que se projeta no espaço numa manifestação de energia criadora. Adão expressa a perfeição física e a dignidade de um ser criado à imagem e semelhança de Deus, numa representação precisa do ideal renascentista. Muitos anos depois, Michelangelo retornou à Capela Sistina para pintar o juízo final na parede do altar. Nessa obra, temos uma espécie de retomada da angústia espiritual da Idade Média, com a figura imponente do Cristo julgador no momento em que se decide o destino da humanidade. No espaço vazio, vemos um turbilhão de corpos que se desesperam com a perspectiva da condenação. Caronte, o barqueiro do mundo dos mortos, conduz os condenados ao inferno de fogo que se vislumbra ao fundo. Com essa pintura de grande inquietação espiritual, Michelangelo parecia anunciar o clima tenso do barroco que se aproximava. O interesse pelo indivíduo despertou no Renascimento o gosto pelo retrato. Tanto no Renascimento italiano como no Renascimento do norte da Europa, temos numerosos exemplos da riqueza da arte do retrato. Como forma de análise psicológica e realismo descritivo, a arte do retrato teve em Leonardo da Vinci seu nome mais importante, e é dele o retrato mais famoso da história da arte, a Mona Lisa ou La Gioconda, como também é conhecido. Vestida com roupas escuras, ela está posando com o rosto meio de lado, não exatamente de frente. O seu famoso sorriso é vagamente sugerido pela sombra que paira sobre os lábios. Esse sorriso tem inspirado as mais diferentes interpretações. Já foi visto como expressão de sensualidade, castidade, ironia ou ternura. Essa ambiguidade é reforçada pelo olhar fascinante e sedutor. A contenção emotiva e corporal é também demonstrada pela posição das mãos. Seu braço esquerdo repousa no braço da cadeira, enquanto a mão direita descansa sobre ele. Ambíguo e sugestivo, o retrato de Mona Lisa transformou-se num símbolo da arte do Renascimento. A arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e pelas primeiras décadas do século XVIII. Surgiu em Roma e depois espalhou-se aos poucos pela Europa e América Latina, assumindo características diversas ao longo do tempo. O barroco nasceu na Roma dos Papas e foi frequentemente usado como forma de expressão da mensagem católica da Contra-Reforma. A arte barroca é uma arte que procura emocionar ou comover o espectador. Nesse sentido, a igreja converte-se numa espécie de espaço cênico sagrado, onde são representados os dramas da salvação humana, numa mistura de arte e catequese. A música, muito valorizada nos ofícios religiosos a partir da Contra-Reforma, desenvolveu-se admiravelmente e contribuiu, junto com as artes plásticas, para envolver os fiéis numa emocionante experiência religiosa. De certa maneira, assistimos a uma retomada do espírito religioso e místico da Idade Média, numa espécie de ressurgimento da visão teocêntrica do mundo.
A exuberância da arte barroca foi considerada de mau gosto pelos neoclássicos do século XVIII, e foi a partir de 1750, mais ou menos, que a palavra barroco passou a ter sentido pejorativo, designando uma arte extravagante. O verdadeiro significado da palavra barroco, aliás, ainda não foi totalmente esclarecido. Era usada na ourivesaria para designar um certo tipo de pérola irregular, mas era usada também para descrever as linhas curvas dos móveis e a dissolução dos contornos firmes na pintura. Na filosofia medieval, designava um certo tipo de raciocínio. De qualquer forma, o sentido pejorativo acabou se fixando e foi só por volta de 1850 que a arte barroca começou a ser revalorizada. Uma característica marcante da arte barroca é o efeito de ilusão buscado pelos artistas. Isso se manifesta claramente nas pinturas feitas em tetos e paredes de igrejas ou palácios. Os artistas pintam cenas e elementos arquitetônicos como colunas, escadas, balcões e degraus que dão uma incrível ilusão de movimento e ampliação de espaço, chegando, em alguns casos, a dar a impressão de que a pintura é a realidade e a parede, de fato, não existe. Esse ilusionismo já fora explorado pelo Renascimento, como vemos nesse falso coro pintado por Bramante na igreja de Santa Maria, perto de Milão. Temos dificuldade de perceber que estamos diante de uma parede plana. Tal é a ilusão de profundidade dada pela perspectiva. Na arquitetura barroca, o emprego frequente da coluna sinuosa é uma forma de romper com a rigidez das linhas retas da arquitetura renascentista, inspirada na antiguidade grega e romana. As colunas torcidas mais famosas são as do baldaquino de bronze, construído por Gian Lorenzo Bernini no altar-mor da Basílica de São Pedro. Esse enorme baldaquino tem 34 metros de altura e proporciona um efeito teatral muito apreciado na época do Barroco. Mais do que a estrutura, porém, o que o artista barroco buscava era o embelezamento de portas e janelas e a ornamentação dos interiores. Colunas, altares e púlpitos eram recobertos com espirais, flores, monstros e anjos, num jogo de cores e formas que, juntando pintura, escultura e arquitetura, provocava um grande impacto visual. A característica marcante da pintura barroca é a iluminação dramática das cenas, numa exploração do jogo de luz e sombra que acentua o caráter místico e emocional que predomina no Barroco. Essa característica está presente, por exemplo, na obra de El Greco, como vemos na tela, a Agonia de Cristo no Jardim das Oliveiras. A paisagem perde os contornos e parece diluir-se num jogo de luz e sombra. A figura de Cristo parece duplicada na imagem da rocha que se eleva atrás dele, e o vermelho de sua roupa chama a atenção do espectador. Da cabeça do anjo que apresenta a Cristo o cálice do sacrifício, sai uma diagonal que vai terminar no grupo de soldados à direita. Esses soldados esclarecem o sentido do sacrifício de Cristo. Ele será preso e crucificado. Embaixo do anjo, numa rocha que parece uma concha, estão dormindo os apóstolos. Seus corpos diminutos, desproporcionais em relação à figura de Cristo, simbolizam a fraqueza deles naquele momento crucial em que não conseguiram ficar acordados. Esta pintura do espanhol Juan de Valdés Leal expressa bem a preocupação religiosa da arte barroca. O título da obra está escrito em latim e significa "num piscar de olhos". É um aviso macabro sobre a brevidade da vida e a chegada da morte, que porá fim às vaidades terrenas que nada valem. O esqueleto, símbolo da morte, está apagando a vela, símbolo da vida. E as coisas representadas no quadro, coroa de rei, livros, trajes eclesiásticos, espada, simbolizam as vaidades humanas que nada importam no dia do juízo final. O italiano Caravaggio é um dos maiores nomes da pintura barroca. Seu quadro, A Morte de São Mateus, é uma de suas obras mais importantes. Indo a lenda que havia sobre o assassinato do santo enquanto ele oficiava uma missa, Caravaggio coloca o caído diante do altar. Ele já sofreu um golpe, pois sua roupa tem manchas de sangue. O carrasco prepara-se para desfechar o golpe fatal com a espada. Eles se encaram fixamente e, de fato, uma linha diagonal pode ser traçada da cabeça do carrasco até a cabeça do santo, passando pelos dois braços estendidos. Aqueles que veem a cena se afastam do centro e cada um deles tem uma reação diferente: medo, susto, espanto, horror.
No canto esquerdo, meio escondido, vemos o rosto indiferente daquele que ordenou a morte do santo. No canto direito, um anjo numa nuvem estende a palma do martírio a São Mateus. O jogo de luz e sombra que há nessa pintura põe em relevo os corpos, representados com grande realismo. O corpo atlético e quase nu do jovem Carrasco, por exemplo, nos faz lembrar os corpos musculosos do Renascimento. Ele está em destaque no centro e, paradoxalmente, representa a beleza trazendo a morte. É uma pintura vibrante que flagra os personagens em ação num momento de grande dramaticidade. Esse efeito dramático da luz é também habilmente explorado pelo holandês Rembrandt, um dos maiores pintores barrocos. Mas uma das obras-primas da pintura barroca é a tela As Meninas, do espanhol Diego Velázquez. A infanta Margarida apresenta-se vaidosamente no centro do quadro com suas damas de companhia. Uma delas lhe oferece algo para beber numa bandeja de prata. À direita vemos uma anã e um bufão da corte, que provoca o cachorro. Os traços grosseiros da anã realçam a delicadeza da infanta. Mais atrás, à direita, uma freira e um padre parecem conversar. Ao fundo, vemos pelo vão de uma porta o camareiro da rainha, e na parede ao lado temos um espelho, onde se percebe o reflexo do casal real. À esquerda, temos a figura de Velázquez, que está em pleno trabalho. Mas quem ele está pintando? O rei e a rainha? Que estão onde nós estamos? Mas por que foram relegados a um plano tão secundário na tela? Ou estaria Velázquez pintando a infanta quando foi surpreendido pela visita do casal real? Ou o tema dessa tela, no fundo, não seria a própria arte da pintura? As várias possibilidades de leitura dessa tela fascinaram críticos e artistas que a consideram uma das obras-primas da história da arte. A escultura barroca privilegia o movimento. As figuras deixam de ser representadas numa atitude de repouso para serem flagradas no meio de uma ação. Daí a preferência por gestos bruscos, corpos torcidos, que provocam um grande efeito teatral. Uma das obras-primas da escultura barroca é a decoração que Bernini realizou na capela da família Cornaro, na igreja Santa Maria da Vitória, em Roma. Bernini imaginou uma espécie de palco no centro da capela e nele representou o êxtase de Santa Teresa. Segundo o relato da santa, que morrera em 1592, um anjo armado com uma seta de ouro visitou-a e mergulhou a seta várias vezes em seu coração, causando-lhe intensa dor, mas deixando-a também consumida pelo amor de Deus. É esse momento de dor e prazer místico que Bernini escolheu como tema de sua obra, a que não falta um certo tom erótico. Do alto, banhando o anjo e a santa, caem raios de luz. Em cada lado da cena há um balcão, onde estão representados alguns membros da família Cornaro, que presenciam o êxtase de Santa Teresa. O caráter ilusionístico e teatral do barroco está magnificamente exemplificado nessa obra-prima de Bernini. No século XVIII, o barroco já tinha entrado em declínio na Europa, mas no Brasil, especialmente em Minas Gerais, ele teve um último desenvolvimento, estimulado pela riqueza gerada pela descoberta de ouro e pedras preciosas. O artista mais original do barroco mineiro foi Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Arquiteto, entalhador e escultor, suas obras constituem até hoje um dos pontos mais altos da arte brasileira. Sua realização mais importante é o grupo de profetas esculpidos em pedra-sabão e as imagens de madeira que representam as cenas principais da Paixão de Cristo, que estão no Santuário de Nosso Senhor do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, no estado de Minas Gerais. Os profetas foram colocados de forma teatral na frente da igreja e recebem os fiéis que sobem a ladeira. Cada profeta segura e expõe um texto bíblico, e seu ar severo é uma advertência aos pecadores que lá chegam. As imagens de madeira que representam a Paixão de Cristo estão distribuídas pelas capelinhas da encosta. Essas imagens foram pintadas por Manuel da Costa Taide, o nome mais importante da pintura colonial de Minas Gerais. Por volta de 1750, começa a surgir uma reação contra os exageros da arte barroca. Essa reação propunha uma retomada da simplicidade e harmonia das formas clássicas, inspirando-se na antiga arte grega e romana. Por isso, essa reação recebeu o nome de neoclassicismo, vigorando até o início do século XIX, quando então é superado pelo movimento romântico.
Os temas e modelos da antiga arte clássica voltaram à moda, e um dos fatores que provocaram essa revalorização foi a redescoberta no século XVIII de Pompeia e Herculano, cidades romanas destruídas pela erupção do Vesúvio no ano 79 da nossa era. As escavações começaram a ser feitas em 1748 e muitos tesouros artísticos foram descobertos: estátuas, vasos, pinturas murais, cópias de obras de arte gregas, além de objetos do cotidiano. Muitos escritores, historiadores e artistas visitaram as ruínas de Pompeia e Herculano e divulgaram esses achados, despertando atenção sobre a antiga arte grega e romana, que passou a ser imitada na arquitetura, na escultura e nas artes decorativas. Na França, onde em 1789 ocorreu a grande revolução que pôs fim à monarquia, o neoclassicismo encontrou grande desenvolvimento e constituiu uma forma de expressão dos novos valores civis e republicanos. Arcos de triunfo são construídos. Heróis romanos que lutaram pela liberdade civil convertem-se em temas artísticos. Edifícios públicos e mesmo igrejas são construídos conforme os padrões da arquitetura clássica. Homens e mulheres são representados à moda romana. Na escultura, temos uma retomada de temas mitológicos. Um dos principais escultores neoclássicos é o italiano Antonio Canova, cujas obras retomam a harmonia das antigas estátuas gregas. O racionalismo da arte neoclássica foi logo superado pelo apaixonado e vibrante espírito romântico, mas deixou marcas profundas. Até hoje, nossos edifícios e monumentos apresentam traços neoclássicos. O século XIX presenciou o surgimento de importantes movimentos artísticos. Até 1850 aproximadamente, predominou o romantismo, que representa o predomínio da emoção e do sentimento sobre a razão. É o triunfo da paixão e da sensibilidade. O artista romântico é profundamente subjetivo e tem grande atração pelos ambientes solitários, noturnos e misteriosos. Deleita-se com o espetáculo da natureza, principalmente com a majestade das imensas florestas, com os largos horizontes, com as noites enluaradas, quando então seu espírito pode divagar e sonhar. E nessa solidão, busca o contato íntimo com Deus, numa experiência de intensa religiosidade. Para o espírito melancólico do artista romântico, a visão das ruínas é um momento muito especial. Contemplando os restos de uma época gloriosa, os românticos meditam sobre as incertezas do destino dos homens e a brevidade da vida. Outra marca distintiva do romantismo é seu intenso nacionalismo e sua exaltação apaixonada da liberdade, não só individual, mas também política, que o faz lutar contra todas as formas de opressão. Um símbolo disso é o quadro de Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, Paris, 28 de julho de 1830. Quando em 1830 as liberdades conseguidas pelos revolucionários franceses foram ameaçadas por um novo regime de opressão, o povo saiu às ruas para lutar e reafirmar suas conquistas. Nesse quadro, a liberdade é representada como uma mulher heróica que ergue a bandeira nacional tricolor e lidera os combatentes. Seu peito nu está sujo de pólvora e sua mão esquerda carrega um fuzil de infantaria com baioneta. Na cabeça tem um gorro frígio. Esse gorro era usado na antiga Roma pelos escravos libertos e foi adotado como símbolo de liberdade pelos revolucionários. A mulher avança sobre uma barricada vencida, onde jazem 3 homens. À direita do quadro, 2 membros da Guarda Real. À esquerda, um combatente morto cuja calça foi arrancada. À esquerda da mulher, um garoto das ruas de Paris, com a boina preta dos estudantes do bairro Latino, grita e mostra suas armas. Do outro lado, aos pés da mulher e olhando para ela, um combatente ferido. Em pé, 2 homens avançam. Um carrega uma escopeta de 2 canos, o outro ergue um sabre. Ao seu lado, um garoto com o gorro de atirador da Guarda Nacional, a milícia que defende o povo. Suas armas são um florete de esgrima e uma pedra. Atrás dessas figuras, vemos outros combatentes. À direita, no fundo, vemos alguns edifícios e um destacamento da Guarda Real que está atirando. As torres maiores são da Catedral de Notre-Dame, símbolo do povo de Paris. No alto de uma das torres, tremula a bandeira tricolor, símbolo da liberdade.
Esta outra pintura de Delacroix, Caça ao Tigre, exemplifica o gosto do romantismo pelo exótico e pela representação de seres em ação, numa expressão de dinamismo, ímpeto e violência. O tigre, apoiado nas patas traseiras, morde o cavalo, que se empina no estremecimento de dor. O cavaleiro procura atingir a fera com a lança. 2 outros caçadores vêm em seu socorro. Tudo se agita nesse quadro. Onde quer que pousemos o olhar, vemos ação. Nada é estático. O espírito místico do romantismo encontrou uma expressão muito original na obra do poeta e pintor inglês William Blake. A indignação diante das injustiças também encontrou expressão na obra do pintor espanhol Francisco Goya, principalmente no quadro 3 de maio de 1808. O tema do quadro é a matança de espanhóis pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte por ocasião da invasão da Espanha. Observe que a fonte de luz do quadro vem de uma lanterna colocada à frente do pelotão de fuzilamento. Os soldados, sem rosto, como robôs, fuzilam pessoas apanhadas a esmo nas ruas, a fim de servirem de exemplo a quem quer que pense em resistir aos invasores. No chão, jazem alguns corpos. Entre os condenados, destaca-se o homem de camisa branca, uma figura iluminada, que, encarando os carrascos mergulhados na sombra, aguarda a hora de sua morte com os braços abertos como se fosse um Cristo crucificado. Francisco Goya é o principal pintor espanhol desse período e um dos maiores nomes da história da arte. Fez de sua obra uma forma de estudo do interior obscuro do ser humano, um tema que ao longo do século XIX seria retomado por vários outros artistas. O excesso de subjetivismo e de fantasia que predominava na arte romântica provocou reação num grupo de jovens pintores franceses que acreditavam ser, missão do artista, pintar exclusivamente o que podia vivenciar com os sentidos, numa volta à realidade social e material. Alguns artistas voltam-se então para a representação da vida dura e sofrida da massa anônima, dos homens e mulheres que trabalham nos campos ou no interior das fábricas. É o que vemos nessa famosa tela de François Millet, que mostra 3 mulheres camponesas na sua exaustiva labuta diária. 2 delas se curvam para colher as espigas que os ceifadores deixaram no chão. A outra amarra o maço de espigas que acabou de colher. Ao longe, vemos grupos de trabalhadores. A serenidade da paisagem contrasta com o fatigante esforço físico das camponesas. O lamento pela morte de um pobre pescador é o tema deste painel de Charles Coté. A disposição das figuras lembra as obras que representavam o lamento pelo Cristo morto, muito comuns na Idade Média e no Renascimento, e constitui uma forma de dignificação de um anônimo trabalhador. Essa mesma característica aparece na obra de Gustave Courbet, um dos maiores nomes do realismo. Édouard Manet foi outro grande pintor desse período. Tinha os olhos voltados para o presente, para a vida moderna. Uma de suas telas mais tocantes é o bar do Folies Bergère, pintada um ano antes de sua morte. O Folies Bergère era uma famosa casa de espetáculos de Paris, e num ambiente onde há luzes, conversas, alegria, emociona-nos o olhar distraído e, de certa forma, melancólico da jovem atendente do bar. Ela parece olhar para dentro, distante de tudo, sobretudo da alegria que parece invadir o ambiente, que vemos no reflexo do espelho. Contemporâneo dos realistas, mas ocupando lugar à parte por seu estilo forte e original, destaca-se Rodin, o escultor mais importante do século XIX e um dos grandes nomes da história da arte. Admirador da obra de Michelangelo, Rodin é autor de célebres grupos escultóricos que revelam um estilo vigoroso e expressivo. Rodin tirou a escultura de uma fase de cópia e estagnação e transformou-a novamente numa forma de arte de forte expressão individual. Os artistas da geração seguinte a Courbet, como Monet e Renoir, viam o realismo como uma abordagem estética exageradamente presa ao real. Também recusavam a arte acadêmica, mas queriam algo diferente. Começaram então a sair dos ateliês para pintar ao ar livre, buscando captar os fugazes efeitos da luz. Receberam o nome de impressionistas, que a princípio soou como ofensa, mas depois foi assumido orgulhosamente. Abandonando os temas históricos e mitológicos e a composição fixa da pintura tradicional, os impressionistas querem captar o momento presente.
Apesar das diferenças individuais de estilo, são pintores fascinados pela luz. Claude Monet, por exemplo, dedica-se a pintar a Catedral de Rouen em diferentes momentos do dia, tentando captar as variações da luminosidade. Em cada momento, faz uma tela diferente. É como se a catedral, na verdade, se transformasse constantemente diante de seus olhos. O impressionismo contribuiu profundamente para a renovação da linguagem pictórica, libertou a pintura de seus temas tradicionais e possibilitou grandes inovações técnicas, levando a arte aos limites da abstração. O impressionismo pode ser considerado o primeiro movimento artístico realmente moderno. Embora tenha durado pouco tempo, de 1874 a 1886, datas da primeira e da última exposição impressionista, suas inovações fecundaram outros movimentos e influenciaram muitos pintores importantes. Damos o nome de pós-impressionistas a um grupo de artistas que estiveram em atividade no final do século XIX e começo do XX. Embora sejam muito diferentes entre si, têm algo em comum. Todos revelam influência do impressionismo. Os pintores mais destacados desse grupo são Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Cézanne é um dos precursores da arte de vanguarda do século XX. Sua nova maneira de representar o real, num jogo de formas, perspectivas, cores e texturas, antecipa as grandes inovações formais que marcariam a arte do nosso tempo. Paul Gauguin foi um homem que abandonou tudo, posição social, dinheiro e família, para dedicar-se inteiramente à pintura. Depois de muitas peripécias, acaba se refugiando no Tahiti, para lá cultivar sua arte em estado primitivo e selvagem. Suas telas se tornam cada vez mais simbólicas e, por trás do colorido vibrante, surpreende-se uma visão angustiada da condição humana. Vincent van Gogh é hoje um dos nomes mais famosos da história da arte, mas em vida passou praticamente desconhecido. Inspirado por um profundo amor ao ser humano, dedicou-se algum tempo à vida missionária como pregador evangélico em comunidades operárias. Por ser um homem extremamente sensível, passou por grandes crises existenciais. Apoiado por seu irmão Theo, que era negociante de arte e se dispôs a financiar sua carreira artística, Vincent van Gogh resolveu dedicar-se inteiramente à pintura, buscando, talvez, a tão desejada paz interior. Influenciado pelos impressionistas, mas buscando obstinadamente novas formas de expressão, Van Gogh foi criando aos poucos seu estilo vibrante e inconfundível. Van Gogh viveu apenas 10 anos para sua arte, dos 27 aos 37 anos de idade, quando se suicidou, provavelmente durante um acesso de loucura. Mas nesse pouco tempo, produziu centenas de quadros. Muitos desapareceram, mas dentre os que ficaram, há alguns que são verdadeiras obras-primas da história da arte. O quarto em Arles é uma dessas obras-primas. É o humilde e pequeno quarto de Van Gogh na cidade de Arles. Ele estava à espera de seu amigo, o pintor Paul Gauguin. A tela transmite uma sensação de expectativa. Van Gogh sente-se terrivelmente só. Quer ter alguém com quem conversar, trocar ideias. Precisa muito de um amigo. Essa necessidade reflete-se nos objetos. 2 cadeiras, 2 travesseiros. A tela, na verdade, é uma espécie de um grito sufocado de socorro. Dentre seus vários autorretratos, este é particularmente notável pelo que revela de seu interior. O fundo da tela é composto de linhas tortuosas que formam um turbilhão em torno da figura, ameaçando envolvê-la. Sua barba ruiva nos lembra um rastro de fogo que parece prestes a consumir o rosto. Há uma sensação de inquietude, como se ele estivesse fazendo um enorme esforço de concentração para não se perder nos labirintos da loucura. Esse mesmo turbilhão parece projetar-se também sobre a natureza. Em A Noite Estrelada, a lua e o sol se abraçam, a luz do dia se aloja nas estrelas, as árvores projetam-se para o alto como mãos suplicantes. É a natureza transfigurada, expressando uma emoção intensa, uma espécie de apelo. Embaixo, a cidade dorme, indiferente. Em 1907, o espanhol Pablo Picasso e o francês Georges Braque desenvolvem as ideias do cubismo. Na pintura cubista, o artista dá simultaneamente várias visões de um tema, tomadas a partir de diversos pontos.
Há um abandono da perspectiva e os elementos do quadro são estilizados em formas geométricas. Essa forma inusitada de representar a natureza, e principalmente a figura humana, provocou um efeito de estranhamento que perturbou o público e gerou muitas polêmicas. A obra que marcou o início do cubismo é o quadro As Senhoritas de Avignon, feito por Picasso em 1907. Esse quadro apresenta 5 mulheres cujas formas distorcidas foram quase inteiramente aplanadas. Há pouco espaço atrás ou à frente delas, de tal modo que se projetam para a frente, sem deixar espaço entre nós e elas. A figura da esquerda tem a postura das antigas figuras egípcias, enquanto as duas da direita têm traços que lembram as máscaras da arte africana. Mas o quadro não se esgota nessa proposta de ruptura com o estilo tradicional. Há uma ironia no próprio tema, pois as senhoritas não passam de prostitutas de uma rua de Barcelona, e as frutas em primeiro plano sugerem um sentido simbólico: a passagem irremediável do tempo. Os homens, como as frutas, apodrecem e morrem com o tempo. Exprimir as emoções e o mundo interior do artista usando a distorção violenta, a cor forte e o traço exagerado, esse era o objetivo do expressionismo, surgido nos primeiros anos do século XX. O precursor e um dos principais representantes desse movimento é o norueguês Edvard Munch, que dizia: assim como Leonardo da Vinci estudava a anatomia humana e dissecava os cadáveres, assim procuro dissecar almas. O quadro O Grito expressa o desespero intenso. A dor da figura humana em cima da ponte contorce seu corpo, deformando-o. As formas sinuosas do céu e da água e a forte diagonal da ponte conduzem o olhar do espectador diretamente para a boca que se abre num grito. E o ser que grita, homem, mulher, parece querer expressar uma terrível solidão existencial. 2 figuras estão vindo em sua direção. Serão elas o motivo do grito? Serão elas a morte ou a salvação? Nascido na primeira década do século XX, o abstracionismo se baseia na convicção de que cor e forma têm seu valor artístico intrínseco, não sendo necessário imitar ou representar a realidade exterior. O abstracionismo tem relações com o cubismo, mas leva mais longe a autonomia do artista. Se o cubismo fragmenta o objeto em formas geométricas, no fundo, tem a intenção de fazer a imagem inicial surgir de modo mais intenso, dentro de um espaço próprio. O mesmo ocorre com o futurismo, cujas investigações sobre o movimento procuram imprimir ainda mais vigor ao tema tratado. Por mais difícil que seja identificar os objetos de um quadro cubista ou futurista, eles estão ali. No abstracionismo, o objeto desaparece completamente. O quadro deixa de figurar, de representar, de uma vez por todas, a realidade exterior. Vale por si mesmo, independentemente de qualquer referência externa. Isso constituiu uma verdadeira revolução no conceito de arte. Um dos primeiros e mais influentes pintores abstratos foi o russo Vassily Kandinsky. O surrealismo, surgido em 1924, é um importante movimento artístico que marcou o século XX. Buscava libertar o artista dos limites da razão, propondo a expressão plena dos conteúdos da imaginação e do inconsciente, num registro automático, sem nenhuma espécie de censura. Sob a influência de Freud, os surrealistas passaram a explorar os sonhos e a livre associação de ideias, procurando expressar os conteúdos mais profundos da mente. Os principais nomes da pintura surrealista são Georges de Chirico, Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Juan Miró, entre outros. A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, é um dos mais famosos quadros surrealistas. As imagens flácidas dos relógios que se dobram, mas não se desfazem, evocam a obsessão humana com a passagem do tempo e com a memória. A paisagem de fundo lembra a região de Figueiras, onde Dalí viveu. Mais tarde, com sua típica irreverência, o autor diria que o tema dessa tela surgira quando meditava sobre a natureza do queijo camembert. Ao longo do tempo, no entanto, essa obra deu margem a numerosas e variadas interpretações. As imagens surpreendentes criadas pelos surrealistas até hoje nos atraem, divertem e fascinam. Mexem com o nosso inconsciente, lembram paisagens absurdas de sonhos e pesadelos,
enigmáticas não nos permitem uma decodificação tranquilizadora. É uma viagem fascinante ao interior do ser humano. Nossa viagem pelo mundo da arte chegou ao fim, mas a história da arte não acabou. Muitos artistas e movimentos poderiam ainda ser citados e comentados, mas não temos a pretensão de esgotar um assunto tão vasto. Queríamos apenas apresentar uma ideia geral da história da arte até as primeiras décadas do século XX, mostrando algumas das principais obras produzidas pelo ser humano ao longo do tempo. Esperamos ter atingido nosso objetivo, que era despertar ou aumentar seu interesse pelo fascinante mundo da arte.